Prepare seu coração para embarcar em uma jornada que vai te fazer sentir cada fibra da alma vibrar. Hoje, no Que História que Emociona, eu te convido a mergulhar em um relato de pura superação e afeto, daqueles que nos lembram da força que reside dentro de cada um de nós e do poder transformador de um gesto de carinho. E já que estamos falando de sentimentos que nos conectam, que tal você deixar aquele like generoso e um comentário cheio de sua energia logo de cara? Assim, você me mostra que histórias assim te tocam e me incentiva a trazer ainda mais narrativas emocionantes para aquecer nossos corações aqui no canal. Agora, feche os olhos por um instante, respire fundo e sinta essa história te envolver. No coração pulsante da grandiosa São Paulo, onde a luta por um futuro melhor ecoa em cada esquina, vamos conhecer a trajetória de João Vitor. Com apenas 19 anos, ele já carregava nas costas um fardo mais pesado do que muitos em toda a sua vida. A solidão o encontrou cedo, logo nos primeiros meses de vida, quando seus pais o deixaram em um orfanato. Ali, entre paredes frias, ele encontrou um abrigo até completar 14 anos. Mas o destino sempre reserva surpresas. Foi então que a bondade, personificada em Dona Ivete e seu Cláudio, um casal simples, mas com um coração do tamanho do mundo, cruzou o caminho de João. Eles o acolheram em seu lar, oferecendo mais do que um teto, o calor de um verdadeiro ar, um amor genuíno que ele jamais havia experimentado. Dona Ivete e seu Cláudio. Que seres humanos incríveis! Eles dedicaram cada segundo de suas vidas a João, mostrando a beleza que reside na humildade, a dignidade do trabalho honesto e, principalmente, a importância de manter a chama da esperança acesa, mesmo quando os obstáculos da vida parecem nos derrubar. Para João, o tempo que compartilharam juntos foi como um tesouro inestimável, um mapa valioso para não se perder nas encruzilhadas da existência. Prepare-se, pois a vida, em sua complexidade, nos apresenta reviravoltas que testam a nossa resiliência de maneiras inimagináveis. A doce alegria que havia florescido no coração de João seria, em um breve espaço de tempo, novamente ceifada por golpes do destino. No intervalo de poucos meses, a felicidade que ele tanto prezava escorreu por entre seus dedos. Primeiro, a partida inesperada de seu Cláudio, vítima de um acidente súbito, deixou uma ferida profunda. E quando a dor ainda latejava em seu peito, a bondosa Dona Ivete, com o coração já fragilizado pela ausência do companheiro, sucumbiu a uma doença implacável. Em um piscar de olhos, aos 16 anos, João se viu novamente sozinho no mundo, mas desta vez, sem a segurança de um orfanato, sem o aconchego de um lar para retornar. E como se a dor lancinante da perda não fosse suficiente, a realidade se mostrou ainda mais cruel. Dona Ivete e seu Cláudio, em sua humildade, não possuíam bens materiais. A casinha simples que lhe servia de lar era alugada, e as poucas economias que haviam juntado se esvaíram com os tratamentos médicos. E, acredite se puder, pessoas inescrupulosas, aproveitando-se da fragilidade do momento, levaram o pouco que restava, despojando João de qualquer amparo material. Assim, nosso jovem protagonista foi lançado em impiedosa selva de pedra que são as ruas de São Paulo. A rua, meus amigos, não é um leito de rosas. João sentiu na própria pele o cortante frio da noite, a agonia da fome que rói por dentro, a humilhação que esmaga a dignidade. Mas, em meio a essa escuridão avassaladora, ele se agarrava com todas as suas forças à herança invisível, porém valiosíssima, deixada por seus pais adotivos, a humildade que o mantinha firme e o exemplo de bondade que iluminava seu caminho. Essas lembranças eram seu escudo protetor, sua bússola interior para não se perder nos desvios tortuosos da vida. Para sobreviver, João encontrou nas ruas movimentadas da metrópole uma forma de lutar por cada novo dia, vendia balas. O grito "olha a balinha", freguês ecoava como um mantra de sobrevivência, uma maneira de manter acesa a pequena chama da esperança que teimava em não se apagar. E foi em uma dessas esquinas da vida, onde o inesperado adora nos surpreender, que um acontecimento peculiar cruzou o seu caminho. Um senhor de aproximadamente 65 anos caminhava pela rua com passos lentos e cansados. De repente, 2 rapazes o abordaram de maneira agressiva. Era um assalto à luz do dia. O senhor, sem oferecer resistência, entregou seus pertences. Mas João, observador atento das nuances humanas, percebeu algo que lhe chamou a atenção.
As lágrimas que escorriam pelo rosto enrugado do senhor não eram de medo pela perda material, eram lágrimas de uma dor muito mais profunda, uma tristeza que parecia consumir sua alma. Assim que os assaltantes desapareceram da multidão, João, hesitante, aproximou-se do senhor. Senhor, o senhor está bem? Perguntou com a voz embargada pela preocupação. O senhor ergueu os olhos marejados e confessou, com a voz embargada pela emoção: meu jovem, eles levaram mais do que minha carteira. Levaram uma única coisa que me ligava à minha esposa, uma corrente que ela me deu há mais de 20 anos. Ela se foi há 2 anos, essa corrente era tudo o que me restava dela. Naquele instante, o coração de João apertou como se estivesse sendo esmagado. Ele também carregava consigo uma lembrança preciosa de seus pais adotivos, uma singela gargantilha com um pequeno coração gravado com os nomes Ivete e Cláudio. Ele compreendeu a profundidade daquela perda como se fosse sua própria dor ecoando em seu peito. Sem hesitar, João acompanhou o senhor até um hotel modesto onde ele estava hospedado. Ali, na simplicidade daquele quarto, o jovem compartilhou sua própria história de perdas e de como a resiliência o ajudara a seguir em frente. E, profundamente comovido pela dor daquele homem, João fez uma promessa que brotou do mais profundo de sua alma: ele faria tudo ao seu alcance para recuperar aquela corrente de valor inestimável. O senhor, que se chamava Cantido, agradeceu as palavras gentis e o gesto de solidariedade do jovem, mas em seu olhar cansado havia pouca esperança de rever sua lembrança mais preciosa. Como um gesto de gratidão pela companhia e pelas palavras de conforto, Cantido insistiu para que João almoçasse com ele. E naquele almoço singelo, compartilhado entre goles de café amargo e pedaços de pão amanhecido, um maço de amizade improvável começou a se formar entre o jovem órfão, marcado pelas perdas da vida, e o senhor solitário, consumido pela saudade de um amor eterno. Os dias da metrópole seguiam seu ritmo frenético, mas do coração de João pulsava agora um novo propósito, uma missão que o impulsionava em meio à multidão: encontrar os responsáveis pelo roubo e devolver a corrente que tanto significava para o senhor Cantido. Uma intuição forte o guiava pelas ruas, fazendo retornar aos mesmos lugares, alimentando a esperança de um reencontro. E a persistência, essa virtude teimosa, Mogli sorriu. Em um bar modesto, não muito distante, seus olhos perspicazes reconheceram um dos assaltantes, ali sentado, bebendo com uma despreocupação irritante. E para a surpresa de João, a corrente estava ali, pendurada em seu pescoço como um troféu insignificante. O coração do jovem disparou, a adrenalina percorreu suas veias. Como ele faria para se aproximar sem levantar suspeitas? Respirando fundo, reunindo toda a sua coragem, João adentrou o bar e pediu um café, escolhendo uma mesa discreta, o mais próximo possível do rapaz. Em um momento de audácia calculada, João iniciou uma conversa casual, perguntando as horas. Seus olhos brilharam ao ver de perto a corrente, confirmando suas suspeitas. Com um tom descontraído, elogiou a peça, mencionando que sua namorada adoraria ter uma igual, mas que infelizmente seu bolso não permitia tais luxos. O ladrãozinho, provavelmente alheio ao valor sentimental da corrente, ansioso para se livrar daquele vendedor de balas inconveniente que perturbava sua busca por uma próxima vítima, ofereceu-a em troca de algumas balas. João mal podia acreditar na reviravolta do destino. Uma simples troca de balas pela corrente que carregava consigo tantas lembranças para o senhor Cantido. A alegria era tanta que mal conseguia conter a ansiedade de dar a boa notícia ao seu novo amigo. Radiante, com o coração transbordando de felicidade, João correu de volta ao hotel para entregar a corrente ao senhor Cantido. Mas, para sua surpresa, o senhor já havia partido. O recepcionista, com um semblante gentil, informou que ele havia tomado um táxi rumo à sua cidade natal, no Rio de Janeiro. A princípio, um misto de desânimo e frustração tomou conta de João. Mas o recepcionista lhe entregou um envelope. Dentro, repousava o endereço do senhor Cantido no Rio de Janeiro e uma carta emocionante, carregada de gratidão pelas palavras de conforto e pelo gesto de bondade. Sem hesitar, João guardou o endereço com o cuidado de quem protege um tesouro. Uma semana depois, com um pouco dinheiro arduamente conquistado na venda de balas, ele embarcou em uma jornada rumo à cidade maravilhosa. Ele não podia deixar de devolver aquela lembrança tão preciosa para o seu novo amigo, um elo com o passado que ele tanto valorizava.
Ao chegar no endereço indicado na carta, João se deparou com uma imponente mansão, cercada por jardins exuberantes. Surpreso com a magnitude da propriedade, imaginou que talvez pudesse conseguir algum trabalho ali. Ao ser recebido por um caseiro atencioso, a surpresa foi ainda maior. O Sr. Cantido esperava na porta, com um sorriso caloroso e acolhedor no rosto. A história que o Sr. Cantido compartilhou com João revelou que ele vivia sozinho naquela vasta casa. Sua viagem a São Paulo tinha um propósito melancólico: tentar encontrar possíveis herdeiros de sua amada esposa falecida. Sem sucesso em sua busca, ele estava de volta ao seu lar quando o destino o presenteou com a inesperada bondade de um jovem desconhecido. E então, o Sr. Cantido fez um convite que mudaria para sempre a trajetória de João. Convidou-o para morar consigo naquela mansão. Disse que, quando chegasse a hora de sua partida, João seria o herdeiro de tudo. Mas o destino, sempre surpreendente em seus caprichos, reservava ainda mais reviravoltas. O Sr. Cantido, para a alegria de João, goza de excelente saúde até os dias de hoje, e os dois vivem juntos, unidos por um laço de afeto que transcende a simples amizade, como um verdadeiro pai e filho. João se tornou o braço direito do Sr. Cantídio, auxiliando-o em todas as tarefas e compartilhando a rotina daquela casa agora cheia de vida. E juntos, movidos por uma profunda gratidão e um desejo genuíno de fazer o bem, eles criaram uma associação tocante, batizada de Coração para Coração. A missão dessa organização é oferecer oportunidades concretas de emprego e educação para jovens que, assim como João um dia, lutam com garra por uma vida mais digna e cheia de esperança. E ali, na fachada acolhedora da Coração para Coração, lado a lado, como guardiões silenciosos de um legado de afeto, repousam as fotografias de Dona Ivete, seu Cláudio e Carol, a inesquecível esposa do Sr. Cantido. Uma homenagem singela, mas carregada de significado, àqueles que, com seus gestos e amor, plantaram as primeiras sementes da bondade e da empatia nos corações de João e Cantido. E assim, meus amigos, a saga de um jovem órfão, que outrora vagava pelas ruas frias da metrópole, mas que encontrou um lar verdadeiro e um propósito nobre através de um ato singelo de empatia e generosidade, continua a ecoar, inspirando e transformando vidas. Essa história nos lembra com força que, mesmo nos momentos mais sombrios e desafiadores, a luz que emana de um coração bondoso tem o poder de acender a chama da esperança e pavimentar o caminho para um futuro mais radiante e humano. E agora, me diga, o que essa história tocou em você? Deixe seu like carinhoso e um comentário cheio de suas impressões. Sua interação é o combustível que nos impulsiona a continuar buscando e compartilhando narrativas que emocionam a alma e aquecem o coração aqui no nosso História que Emociona. Sua voz é muito importante para nós. E assim, meus queridos amigos, chegamos ao final desta emocionante jornada que nos lembrou da força transformadora de um simples ato de bondade. Se pudéssemos resumir a essência desta história, a moral da história que ecoa em nossos corações é clara: a empatia e a generosidade são capazes de romper as barreiras da solidão, reacender a esperança em meio à adversidade e construir laços de afeto que transcendem as provações da vida. Em sua essência, esta história nos ensina que plantar o bem, mesmo em terreno árido, pode florescer em um futuro de acolhimento e propósito. Chegamos à nossa conclusão com o coração aquecido pela jornada de João e Sr. Cantido. Vimos como um encontro inesperado, permeado pela dor compartilhada e pela disposição em ajudar, transformou duas vidas solitárias em uma linda parceria de afeto e ação. Agradeço de coração a você, amigo e amiga, que nos acompanhou até este instante, permitindo que esta história tocasse sua sensibilidade. Se as emoções afloraram e esta narrativa encontrou um espaço em seu coração, convido você a compartilhar esta mensagem de fé, atitude e esperança com seus amigos, parentes e familiares. Juntos, podemos espalhar estas sementes de bondade e contribuir para um mundo mais acolhedor e humano.